Artrose no quadril. Será que todo mundo vai ter? Quais são os fatores de risco? O que eu posso fazer para evitar que meu quadril tenha problemas mais sérios? Essa é sem dúvida uma pergunta muito frequente dos pacientes que frequentam aqui esse canal, né? Tanto dos pacientes do consultório quanto daqueles ouvintes da audiência que frequenta esse canal e procura na internet saber informações sobre o quadril. É sem dúvida uma pergunta legítima, tanto no caso daqueles pacientes que já têm algum diagnóstico de doença do quadril e querem fazer o possível para preservar o outro quadril que não está doente ainda, ou muitas vezes aquele familiar que tem um parente próximo que está com uma doença do quadril e aí bate aquela curiosidade, né? Será que existe alguma coisa que pode ser feita para evitar o adoecimento do quadril? O que pode ser feito realmente para evitar maiores problemas? Será que tem alguma coisa que as pessoas fazem frequentemente que acelera o processo de adoecimento do quadril? Então, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas das informações mais importantes relacionadas com isso. Fiz aqui uma lista rápida dos fatores de risco mais bem estabelecidos para artrose de membros inferiores, principalmente artrose dos quadris, e dar algumas explicações para vocês. Então, vamos lá. Primeira coisa, mais importante talvez, idade. Está francamente estabelecido que com o aumento do tempo que uma pessoa vive, aumenta bastante o risco dela desenvolver problemas no quadril. É extremamente comum em pacientes com mais de 70 anos e é menos frequente em pacientes mais jovens. Então, o fator idade com certeza pesa muito. À medida que os anos passam, nossa cartilagem vai sendo mais desgastada, a artrose vai se tornando mais frequente e, infelizmente, mais grave. E genética? Isso é uma pergunta muito comum. Os pacientes querem saber se a artrose é genética, se vai ter uma transmissão familiar, se minha mãe teve, minha avó teve, será que eu vou ter também? Em primeiro lugar, tem muito a ver com a pergunta anterior. Se você está falando de uma mãe ou de uma avó que já tem mais de 70 anos, muito provavelmente essa artrose dela não é de causa genética ou nem é de causa de doença. É o próprio processo de envelhecimento, que é muito comum de ser a causa principal em pacientes com mais de 70 anos. Mais de 80, então, com certeza. O fato é que depois de uma certa idade vai se tornando muito comum. A genética não é um fator de risco muito relevante para adoecimento, para artrose do quadril, não é a causa mais frequente. E eu costumo dizer para meus pacientes que apesar dessa curiosidade de saber se tem algum fator genético, isso não deveria ser a maior preocupação das pessoas, porque existe muito pouco que a gente pode fazer hoje em dia para alterar a genética das pessoas, para evitar que elas desenvolvam a doença. A gente não consegue mudar o genoma de forma relevante. Até existem técnicas de edição de genes em estudo, né? E pode ser que ainda nesse século a gente tenha tratamentos baseados nisso, mas hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo, 2023, isso não é uma realidade, fazer alterações genéticas. Então, eu não recomendo que você se preocupe muito com isso. Existem várias outras coisas que eu vou falar nesse vídeo que você pode se preocupar, que você pode modificar para proteger o seu quadril. Então, fica ligado. Esportes de alto rendimento. Então, infelizmente, está bem estabelecido que esportes profissionais de altíssimo rendimento, especificamente o futebol americano, está muito associado com um aumento da frequência e da gravidade da artrose. Muitos desses atletas profissionais desenvolvem artrose mais cedo, alguns anos depois da aposentadoria. A notícia boa é que não existe essa associação estatística do esporte de baixa intensidade praticado em nível amador. Já está bem estabelecido que aquele paciente que faz a sua academia de musculação, o seu esporte recreativo, corre distâncias de até 10 km, não tem nenhum indício de que tem um aumento do risco de artrose nesses pacientes. Então, o esporte praticado de forma amadora, recreativa, com o intuito de preservação de saúde, não aumenta o risco de artrose. Pelo contrário, está bem estabelecido que o sedentarismo, a ausência de atividade física, aumenta a probabilidade da pessoa desenvolver artrose. Então, fique ligado. Má postura é uma pergunta muito frequente. Será que ter uma postura ruim vai causar artrose? Na verdade, geralmente as pessoas que têm má posturas o têm exatamente porque são sedentárias. A musculatura postural vai ficando mais fraca
e a postura vai piorando. Então eu vejo a má postura como um fator intimamente relacionado com o baixo condicionamento físico e com o sedentarismo. Não que a má postura vá fazer mal para o quadril, mas que frequentemente as pessoas que têm problemas posturais são as mesmas pessoas que têm baixo condicionamento físico, fraqueza muscular, e essas pessoas têm um risco maior de artrose, sim. Outro fator que caminha mais ou menos junto com isso é a obesidade. Esse está francamente associado com o risco maior de artrose. Peso aumentado. Não há implicância, não é por motivo estético que a gente fala isso para os pacientes nas consultas. É fato, muito bem estabelecido nas estatísticas, que pacientes com peso aumentado têm uma frequência maior de artrose, mais grave, mais cedo. Então isso faz bastante diferença. Outras doenças associadas, como diabetes, dislipidemia, que é a alteração do colesterol, estão associadas com maior risco de artrose, por conta de uma coisa que a gente chama de síndrome metabólica, que é essa situação global de diabetes, alteração do colesterol, alteração alimentar e muitas vezes obesidade. Vamos continuar aqui na lista. Doenças autoimunes, principalmente artrite reumatoide, espondilite anquilosante e doenças relacionadas. Essas doenças nem são tão comuns assim, mas infelizmente os pacientes que têm essas doenças têm um risco bem grande de desenvolver artrose, então é um fator relevante. Também mencionei aqui a artrose pós-traumática, os pacientes que tiveram fraturas, traumatismos graves na região do quadril, que envolvem o acetábulo, a cabeça do fêmur, têm um risco aumentado de desenvolver artrose. Deformidades de doenças da infância, principalmente doença de Pertz e epifisiólise, são doenças que aumentam bastante o risco de artrose, já na vida adulta, no início da vida adulta. Existe uma outra doença que a gente conhece como impacto femoroacetabular, que causa alterações mais sutis no formato da articulação da cabeça do fêmur e do quadril. Ele é bem mais frequente do que as outras doenças que eu mencionei até agora. Não costuma dar sintomas na infância, costuma ser realmente sintomática na vida adulta e é uma causa bem frequente de problemas na cartilagem do quadril. Hoje a gente reconhece como sendo uma das principais causas de artrose antes dos 40 anos, antes dos 50 anos, com certeza. Em seguida a gente pode mencionar a displasia do quadril, displasia do desenvolvimento do quadril, que é uma causa frequente de problemas no quadril, principalmente nas mulheres. Ela já se manifesta na infância, inclusive pode ser detectada no recém-nascido, e quando não é reconhecida, não é tratada, pode causar dor e sofrimento no quadril da mulher já no começo da vida adulta. Então é uma causa importante. Também separei aqui para mencionar para vocês a osteonecrose do quadril, que é uma doença que causa uma deformidade da cabeça do fêmur por falta de circulação adequada de sangue. Está muito associada com o uso de corticoide, uso de bebida alcoólica. Recentemente a incidência aumentou bastante por conta da pandemia de Covid-19. Então, sem dúvida, é uma causa relevante também. Acabei de terminar a lista que eu separei para vocês, né? Eu vejo, vocês observem que eu falei aqui várias coisas que estão associadas com o risco maior de artrose, mas antes de encerrar o vídeo eu queria lembrar para vocês alguns fatores que sem dúvida são líderes com a etiologia de artrose no dia a dia do consultório: obesidade e sedentarismo. Então isso é uma combinação muito problemática para os quadris. Fique atento, são fatores que você consegue modificar, está nas mãos do paciente mudar esses hábitos e com certeza isso faz diferença na longevidade das articulações de membros inferiores. Isso vai para quadris, joelhos e tornozelos, e sem dúvida para os quadris, que é a articulação que a gente acaba tratando aqui no dia a dia, isso faz bastante diferença. Espero que essas informações tenham ajudado. Deixem aqui seus comentários, suas perguntas. Isso ajuda bastante a calibrar o conteúdo para os próximos vídeos. E vejo vocês na próxima. Um abraço e tchau, tchau.